E aí, raça, tudo certo? Prof. Léo na área, para dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica. Hoje a gente vai ver dois assuntos interessantes, que é a distância entre um ponto e uma reta e o ângulo entre retas. Então fica aí atento aí, porque são dois assuntos bem interessantes dentro da Geometria Analítica. Então, na tela eu tenho o seguinte, tá, gente? Eu tenho uma reta em azul, cuja equação é uma equação geral, ax mais by mais c igual a zero. E tem um ponto fora dela, que é um ponto P, de coordenadas x0 e y0. Antes de mais nada, eu quero a menor distância entre o ponto P e a reta R. Essa distância pontilhada, obviamente, a menor distância é sempre perpendicular a essa reta, certo? Então, eu quero a menor distância. A gente chama a distância entre um ponto e reta pelo símbolo D, de distância, do ponto P até a reta R. Lembrando que P é maiúsculo, R é minúsculo para retas. Então a gente coloca o seguinte, é igual. Eu quero que vocês fixem a seguinte ideia. Primeiro, coloco uma barra de fração. Embaixo eu tenho uma raiz quadrada. Em cima eu tenho um módulo. Beleza? Quero que vocês fixem esses dois carinhas aqui, ó, A e B, que estão na frente do Y e do X e do Y, respectivamente. Porque eles vão aqui embaixo da minha fórmula, ó, ao quadrado aqui, ó, a quadrado mais b quadrado, beleza? E aqui no módulo eu vou pegar a minha equação e no lugar do x e do y eu vou substituir por x0 e y0. A gente está supondo que o ponto P saiu daqui e se deslocou até a reta. Então eu vou fazer isso, ó, a vezes x0 mais b vezes y0 mais c. Tá aí, ó. Tá pronto a fórmula para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Beleza? Percebam que a gente está colocando o módulo justamente porque não existe distância negativa, né? A parte de baixo, como é uma raiz quadrada, vai ficar sempre positiva, mas a gente tem que sempre colocar um módulo naquela parte ali do valor numérico da reta, tá? Beleza? Vamos fazer um exemplo para clarear as ideias. Antes da gente fazer exercício, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. Eu quero calcular agora a distância entre duas retas paralelas. É possível, Léo? Sim, é bem possível. E é o seguinte, tá? Eu quero que vocês fixem a ideia desses dois caras aqui, ó, C1 e C2. Lembrando que quando a gente tem duas retas paralelas, como a gente já viu, né? Vale a razão do A sobre A, B sobre B, e C1 e C2 são diferentes. Isso eu já expliquei na videoaula passada, certo? Então, para calcular a distância entre a reta R e a reta S, ó, a diquinha boa aí, ó. Faz o seguinte, vai fazer o módulo da diferença de C1 com C2, beleza? Embaixo, obviamente, como elas têm o mesmo coeficiente A e B, embaixo é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tá bom? Isso vale para retas paralelas. Então, fica aí a dica, tá bem anotadinho, anota tudo, vai precisar para fazer exercício, certo? No quadro eu tenho um exemplo que diz o seguinte, a distância entre o ponto P, 3 e 5, e a reta R de equação x mais 2y menos 8 igual a 0 é igual a. Então as alternativas ele pede para a gente calcular a distância entre um ponto e uma reta. Obviamente a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar o ponto P e a reta R, colocar na fórmula, né? Então vamos fazer o seguinte, embaixo eu já sei que é uma raiz quadrada, eu vou pegar, então, quem está na frente do x e do y, que é 1 e 2, e colocar na raiz. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Em cima, eu sei que é um módulo. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou substituir o 3 e o 5 na equação no lugar de x e y. Então, vai ficar 3 mais 2 vezes 5 menos 8. Beleza? Então, a minha distância do ponto P até a reta R é igual. Na parte de cima vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 menos 8 dá 2. 2 mais 3 dá 5. Módulo de 5 é o próprio 5. Sobre a raiz quadrada de 5. Certo? Vou vir aqui, ó, e vou racionalizar a minha raiz. Lá embaixo, na verdade, essa fração, né? A gente vai racionalizar. Multiplicando cima e baixo pela raiz de 5. Obviamente, isso é a racionalização.
E aí a gente ganha o seguinte, isso aqui vai ficar 5 raiz de 5 na parte de cima. E na parte de baixo fica 5, raiz de 5 com raiz de 5 da raiz de 5 vezes 5, que é a raiz de 25. Que é quanto, Léo? 5. Logo, eu posso cortar este camarada com este camarada e ganho que a distância do ponto P até a reta R é igual a raiz de 5, certo? Raiz de 5. E aí a alternativa correta, Léo, seria quanto? Seria a letra D ali, ó, D de jeans, certo? O segundo exemplo que eu trago para vocês é o seguinte, é do Cefet do Paraná, fala assim, ó, considere a reta R, cuja equação é 4x menos 3y mais 17 igual a 0, e S como sendo 4x menos 3y menos 8 igual a 0. Ele pede para a gente calcular a distância entre R e S. Percebam que a reta R e a reta S são paralelas. Tá bom? São paralelas por quê, Léo? Porque se eu pegar o coeficiente que está na frente do A, dos dois, né? Na frente do X, perdão, vai ser igual a pegar quem está na frente do Y, que vai ser diferente de eu pegar os coeficientes C de cada um, que é o 17, e dividir por menos 8. Tá bom? Essa foi a regra que eu ensinei para vocês para identificar quando as retas são paralelas. Então já percebi que a reta R e a reta S são paralelas, então eu vou calcular a distância entre as duas. Distância entre a reta R e a reta S da seguinte maneira. Eu vou pegar o módulo, primeiro o módulo desses dois carinhas, o 17 e o menos 8, fazer a diferença entre eles, então vai ficar menos 8 com menos 17, ou fazer 17 menos menos 8, vai dar o mesmo cálculo, sobre a raiz quadrada dos coeficientes que estão na frente de x e y ao quadrado. Então vai ficar 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Na parte de cima eu vou ganhar menos 25 no módulo, né? Então vai ficar módulo de menos 25 sobre a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16, menos 3 ao quadrado, 9, 9 mais 16, 25. Logo, vou começar a fazer a conta aqui no finalzinho aqui, ó. Então vai ficar a distância de R até S como sendo o módulo de menos 25, 25, dividido por 5, que dá 5. Logo, a alternativa correta é a letra E de helicóptero. É isso? Vamos estudar agora um pouquinho ângulos entre retas. Percebam vocês que agora eu tenho duas retas que estão se interceptando. O ângulo que eu quero estudar é o ângulo θ. E ambas as retas R e S, cada uma tem inclinações diferentes, alfa e beta, né? A inclinação da reta R é alfa, a inclinação da reta S é beta. Lembrando que eu posso calcular, né, o coeficiente angular da reta S, vamos fazer aqui rapidinho aqui, ó, em preto. O coeficiente da reta S vai ser a tangente de beta. E o coeficiente angular da reta R, que é o MR, vai ser a tangente de alfa, tá? Então, estou aqui calculando o coeficiente angular das duas retas, vou deixar aí parado. Anotem aí, porque a gente vai usar isso aí, né? Percebam vocês que a gente vai usar um pouquinho propriedade de triângulo. Eu tenho um triângulo bem destacado aqui embaixo, ó, cujo eu tenho dois ângulos internos, alfa e θ. E eu tenho o beta, que é o ângulo externo, que seria a inclinação da reta S. Tem uma propriedade que diz que esse ângulo externo aqui, oposto a esses dois ângulos alfa e beta, eles são iguais. Então eu posso dizer que o meu beta ele é igual a alfa mais θ. Agora eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou passar o meu alfa para o outro lado da igualdade e vou ganhar a seguinte igualdade aqui, ó, vai ficar θ, como o alfa vai passar para o outro lado, ele vai passar subtraindo o beta, eu vou ganhar beta menos alfa. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar a tangente dos dois lados da igualdade. Vou ganhar isso aqui então, ó. Tangente de θ é igual a tangente de beta menos alfa, certo? Lembre-se que a gente está trabalhando com soma de subtração ou diferença de arcos, né? Para tangente, essa fórmula fica assim, ó. Fica a tangente de beta menos a tangente de alfa, certo? Sobre 1 mais o produto da tangente de beta pela tangente de alfa.
beleza? Deixa eu melhorar essa tangentezinha aqui, ó. Pronto. Lembra o seguinte, né? A gente quer o menor ângulo entre... então a gente vai concluir aqui, antes de mais nada, vamos botar aqui assim, ó. Tangente de θ. Vamos só repetir a conta para a gente finalizar. A parte de baixo é 1 mais tangente de beta vezes a tangente de alfa. Em cima é a tangente de beta menos a tangente de alfa. Tá, Léo, o que tu queres me dizer então? Galera, a gente quer o menor ângulo θ. E o menor ângulo θ ele é agudo. Para que isso seja agudo, ele tem que ser positivo. Então a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, um módulo aqui. Para isso aqui ficar sempre positivo, para que a tangente de θ seja sempre maior ou igual a zero. Certo? Porque o que acontece? Se der um valor negativo, tu está pegando o maior ângulo θ e não o menor. Tá? Então bota um módulo para ficar bonitinho. Tá aí a fórmula da tangente de θ. Obviamente é o menor, é o ângulo que eu quero, né? Entre as duas retas, que é o θ. Então a gente vai calcular isso da seguinte maneira agora. Eu vou substituir agora, vou fazer aqui, tá, gente? Para a gente finalizar tudo certinho. Eu vou substituir agora o meu tangente de θ, tangente de beta, perdão, e alfa pelos coeficientes angulares, porque a gente está trabalhando de geometria analítica, a gente tem as retas definidas. Então o beta é ms, então isso aqui vai ficar a diferença do coeficiente angular ms, que é a reta S, né, o coeficiente angular da reta S, menos o coeficiente angular da reta R, tudo isso sobre 1 mais ms, vou botar aqui ms, vezes mr. Tá aí, gente, ó. Formulinha pronta para vocês. Obviamente, essa fórmula aí é o que vocês vão usar para calcular o ângulo entre duas retas. Vamos fazer um exemplo. O exemplo pede para a gente calcular o ângulo formado pelas retas R e S. Percebam vocês que a reta R e a reta S estão na forma de equação reduzida, isso me facilita. Já até destaquei o 3 e o menos 2, que são os coeficientes angulares. Então já posso dizer que o MR é 3 e o MS menos 2. Então, como eu quero calcular o ângulo, eu vou calcular a tangente de um ângulo supostamente θ. Isso vai ser o módulo do produto. Aqui em cima vai ser a diferença entre os coeficientes angulares. Então vai ficar 3 menos 2. Estou usando a fórmula, hein? Sobre, a parte de baixo é 1 mais 3 vezes menos 2. Isso então vai ficar quanto, Léo? A parte de cima vai ficar 5. Na verdade, 5. E a parte de baixo vai ficar 1 menos, olha lá, menos 6, que dá menos 5. Logo, isso dá o módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 a gente sabe que é 1. Certo? Então a gente tem como resposta aqui, ó, que a tangente de θ deu igual a 1. Só tem uma possibilidade para esse θ, né? Se eu quero o menor ângulo, obviamente esse θ ele tem que ser 45 graus. Ou se a gente quiser colocar em radianos, θ como sendo π sobre 4. Certo? Tá aí, ó. Questão fácil, tranquilinha. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre a equação da circunferência, tá beleza? Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Agradeço pela atenção e bons estudos aí, né? A gente está tentando gradativamente chegar ao curso completo aí de Geometria Analítica para o ensino médio. Valeu, gente! Até a próxima, raça. Tchau, tchau!